Legitimidade e identidade entre o tradicional e o diaspórico. Existe, senhores, IFA genérico? Agora, vamos passar para Márcio Obeate, o nosso erudito de IFA. O nosso grande homem. Bom, boa noite a todos e a todas. Peço desculpa aí pela voz meia fônica, mas eu tô saindo de um resfriado brabo. Essa mudança de tempo aí me derrubou. Eu tive uma crise. Ontem, era o dia do meu aniversário, eu estava aqui sem voz para poder responder os áudios, as mensagens que estava recebendo das pessoas. Portanto, estejam todos aqui respondidos pelas mensagens que vieram ontem, mas hoje estou com uma dificuldade de falar um pouco. Sobre esse tema, a minha intenção aqui não é dar nenhuma resposta definitiva. Até porque nós estamos colocando esse tema na roda para começar uma discussão. Estamos chamando hoje o Janderson aqui. Vamos chamar uma série de babalaôs da tradição afro-cubana, da tradição africana, para vir ao nosso podcast apresentar os seus diferentes pontos de vista. Agora eu queria começar afirmando uma coisa a partir de um âmbito muito particular, mas que eu sei que é muito compartilhado entre mim, Flavinho e Ofange. É que nós entendemos que Ifá é um presente de Olófin para o mundo. É um presente das divindades para a humanidade. Então Ifá não tem dono. Não tem dono africano, não tem dono cubano, não tem dono brasileiro. As pessoas buscarem se legitimar, se respaldar para garantir uma determinada hegemonia, isso na política clássica já seria um erro grave. No contexto religioso, é pior ainda. E num contexto de uma dimensão filosófica e ontológica como é Ifá, onde a cada babalaô é dado o direito intrínseco de ler e interpretar os tratados de Ifá, e dali ele tirar as suas conclusões e ele estabelecer a sua prática. Então é muito estrambólico, é muito sem sentido que haja segmentos, haja pessoas que queiram impor determinados pontos de vista, determinadas visões a outras pessoas, a outros babalaôs. Sem dúvida, a orientação, a escala do aprendizado, né, a hierarquia do saber, tudo isso deve ser muito levado em conta, né, e nós somos todos bebedores dessa fonte e sabemos como ela funciona. Somos todos oriundos do candomblé e vivemos bem isso dentro do candomblé. Eu vim de uma escola de candomblé onde se dizia que a gente aprende candomblé varrendo o chão do terreiro e se colocando aos pés da Mãe de Santo. Então é muito isso. Essa é a nossa vivência e prática de cada um de nós que tem essa visão. Mas, no entanto, todavia, entretanto, vamos deixar muito claro que essa concepção de que um determinado grupo de doutores estudiosos pode estabelecer uma regra geral para um segmento que não é estabelecido de nenhuma maneira como um pontificado, a tendência vai ser das duas uma. Ou essa ideia morre no início, ela vai ser taxada ao cair no ridículo, como a gente vê periodicamente acontecer, e Janderson hoje vai ter a oportunidade de nos relatar a situação que ele viveu, que teve que fazer, né, com que a pessoa passasse uma situação vexatória e ridícula, porque ela mesma se colocou nessa posição.
Então, eu queria afirmar essa nossa posição e dizer o seguinte: nós somos tão defensores de Ifá como somos defensores do candomblé. No momento em que eu estabeleci para minha vida que Ifá entraria, eu não coloquei o candomblé para fora. Eu me afastei para estabelecer para dentro da minha prática religiosa o que Ifá traria. Porque me foi dito, me foi ensinado que Ifá somente agregaria à minha vida. Nunca subtrairia nada. E no momento em que foi colocado para mim como uma sutileza bem leve, uma sutileza bem leve, tipo, para estar em Fá, tem que estar no Oxalocumi. Eu virei e falei: olha, me desculpa, mas não foi isso que eu vim buscar. E devo lembrar, inclusive, que a legislação brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, proíbe a venda de produtos casados. Você não pode vender um e embutir nele um segundo produto. Venda casada é crime. Ainda mais que o consumidor não queira. Então, por exemplo, a minha ligação afetiva, emocional, teológica com o candomblé, ela é imensa. Eu não posso dizer o mesmo com relação ao Ixexé Labá e ao Lucumi. Não estou querendo ofender nenhum nem outro. Estou apenas afirmando a minha posição. Então, nesse sentido, é que eu deixo muito clara esta minha postura, né, de que nós devemos ser aquilo que somos e devemos defender aquilo no que acreditamos. Vamos continuar? Vamos lá? Vai lá você. Bom, gente, vamos lá. Legitimidade e identidade entre o tradicional e diaspórico e Ifá genérico. A gente precisa entender, primeiro de tudo, gente, que a antropologia não nega, não mente, tá? Bom, quando a gente começa a fazer uma pesquisa um pouco mais profunda dentro da ciência, dentro da história, dentro da antropologia, que são fatos que são relativamente irrefutáveis, você começa a observar que tanto a história de Orixá, como aqueles seres humanos que viveram descrito por Irete Kutã, quanto a história de Fá, são relativamente novas no nosso planeta. A gente pode ver que a partir do princípio do momento ao qual o Dudu a conquistou através de guerra, de belicismo e lei-fé, as religiões passaram a se disseminar. Por exemplo, Oramian foi quem estabeleceu Oió, que fundou Oió ali por volta de 1200 a 1300. Da mesma forma que o Dudu se estabeleceu como povo Yorubá, e Orumilá chegou até lá através da sua vida na Terra como Seitilu, assim ele é interpretado como ser humano, como vivência terrena, como Seitilu em lei-fé, e aí, enfim, influenciou a religião Yorubá de uma forma geral, tendo aí, se eu não me engano, foram 13 tribos. Né? Quando a gente para observar, muita coisa a gente puxa pra gente com a retórica de que o Orixá é mais velho, é mais antigo, o jogo de Búzios é mais velho do que o jogo de Opelê e Fá, e Fá é tão milenar, tão secular quanto Jesus Cristo, quanto o cristianismo e coisas afins. Pô, Seitilu, se tu pegar, Seitilu foi expulso ali por volta de 1200, tá? Se não me engano, de Itaquá, Quará, uma região dessa daí por muçulmano. Era cego, tinha problema nos ossos. Até chegar a Ilê-Ifé, demorou pra caramba pra chegar a Ilê-Ifé, ou seja, um pouco mais de 1000 anos. O jogo de Búzios, por exemplo, se você for ver, ele tem origem oriental. Ele foi utilizado primeiramente ali por aquele pessoal da Índia, ali pelo pessoal da China. Já existia uma espécie de jogo de azar. Isso aí tá na antropologia, história, tá? Até chegar à África custou um pouquinho também. E através, inclusive, da colonização. Se eu não me engano, eu não vou afirmar de forma contumaz, mas eu posso botar aqui, se vocês quiserem, depois pedir pro Flávio colocar no YouTube, tá bom, Flavinho?
uma fonte dessa literal, uma biografia, algo do gênero, para que vocês possam consultar. Que é numa dessas enciclopédias que tem, que são em inglês, que são difíceis para caramba. Pode colocar até na descrição depois. A gente pode colocar na descrição depois, tá? O jogo de búzios chegou depois através de comércio, era moeda, sim, mas até através da deusa Lakshmi, isso aí era adorado como joia, como moeda, enfim, para a Índia ali, aquele pessoal, como é que é o nome desse pessoal? Tibetano. O pessoal do Tibete também utilizava jogo de búzios. Também é um oráculo tão novo, da mesma forma que Ifá agregou, subtraiu para si por conta de uma grande influência árabe, que nós temos, inclusive, aí discriminado em diversos os próprios riscos da geomancia, que, se eu não me engano, data acho que de 400 depois de Cristo, a geomancia, que tem a ver com a Europa, tem a ver com Grécia, enfim. No nosso planeta, no nosso mundo, existe uma grande miscelânea de situações para poder chegar a se gerenciar um culto. Tem até coisas que são escritas em sânscrito, enfim. A humanidade, as religiões africanas também acabam por sofrer a influência de outros lugares, outros povos. E, obviamente, se você plantar qualquer espécie de fruto no Brasil e tentar plantar esse fruto, vamos supor que a gente vai plantar nos Estados Unidos, a terra, a água, o clima vai fazer uma diferença. E esses frutos eles vão ter características e até sabores diferentes. É igual a fava de Oxóssi, né? O guacalote. O guacalote tem uma diferença. O guacalote do lado de Cuba é amarelado. E aí se geram, Flavinho, subespécies. Isso aí. Se geram outros tipos de plantas e tudo mais. Outros tipos de frutos e tudo mais. Então o que ocorre, gente? Quando a religião, da mesma forma que a língua, a gente pode tirar o exemplo de Angola, Portugal e Brasil, e a língua vão para certos locais, você acaba se adaptando. Por mais que Portugal, Angola e Brasil falem o português, você vê que tem dialetos próprios, que falam com sotaques diferentes, e até o Timor-Leste, se eu não me engano, fala português. E ali geram-se características novas e diferenciadas com a religião. Nenhuma religião no mundo, é importante que as pessoas entendam, nenhuma religião no mundo é engessada. Ela evolui da mesma forma que a língua, da mesma forma que a literatura, que a ciência, ela acaba evoluindo com relação ao tempo. Ou seja, a gente no Brasil, tanto quem é do Ifá tradicional nigeriano, ou como quem é do Ifá tradicional afro-cubano, acaba sofrendo o processo da diáspora. No caso do afro-cubano, a gente ainda é a diáspora da diáspora, pelo Ifá que a gente emprega. O que não tira de forma alguma legitimidade do que nós fazemos, muito pelo contrário. Aqui no Brasil a gente tem que aprender a conviver, por exemplo, com os nossos manos e manas, com Jurema, Peixuco, Pombagira, com Preto Velho, Catiço, o que quer que seja, nomenclatura é o que menos importa agora, tá? Tem os cultos do sul, que são os batuques, os batuqueiros, entre outras coisas mais. Se o Babalaô ele não estiver apto e preparado a lidar com todo esse tipo de coisa e poder dar conselho a todo tipo de gente de culto, de credo, ele não pode ser representação de Oromilá. O Babalaô ele tem que estar apto a lidar com todos e com tudo, inclusive quando se remete a algo chamado espiritualidade. A espiritualidade ela não é nova para Oromilá, muito pelo contrário, ainda porque essa questão física de barreira de tempo versus espaço, essa questão que a gente interpreta aí como algo imutável, não existe quando a gente fala com relação à espiritualidade. Passado, presente e futuro pode se desdobrar de forma diferente, inclusive para os nossos deuses. A gente não vê Exu com a pedra que atirou hoje matou o pássaro de ontem, ou é algo parecido agora, nem lembro. Matou um pássaro hoje que tacou a pedra amanhã. Pois é. Por aí vai. A gente consegue ver que essa linha do tempo ela é diferente da forma que se consta dentro da nossa física, do nosso tempo, da nossa atualidade. Vocês podem entender isso. E aí o pessoal vem questionar, mas o Ifá afro-cubano usa 3 e 15. Quantos afiliados de vocês já perguntaram isso, os 3 e 15, gente? 3 olhos. 3 olhos no Ziquim, perdão. Da Gojas, 3 olhos no Ziquim. Quantos afiliados já perguntaram isso para vocês? Para mim, uma infinidade, porque o nigeriano, até Babalaô já me perguntou isso, tá? Porque o nigeriano tem 4 olhos, os Ziquim dos afiliados. Tem 5, tem 6. Gente, a ciência refuta tudo isso, tá? A enciclopédia de adivinhação do povo humano, tá até escrito, acho que eu anotei aqui para poder estar falando para vocês o nome, deixa eu dar uma acessada aqui. Tá? Vocês chegam lá que tem a página e tudo tá falando a respeito disso daí.
que os Iquins 3 olhos, da mesma forma que para o Fombé, os Iquins 2 olhos também tinham validade, era algo tão normal na África quanto é em Cuba, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui para achar esse trem, cara. Você vai baixar o livro na internet? Não vou baixar o livro, não. Eu deixei salvo aqui numa parte que é fácil acesso. Enciclopédia of African Religion, volume 1, página 335, tá? Se eu não me engano, é de William Basco. William Basco. Não tá dando para ler direito, que minha vista já não tá lá essas coisas todas, tá? De William Basco. E tem outros livros também que a gente vai botar referência biográfica aqui para vocês darem uma olhada. Então, essa história, que o Ifá de vocês com 3 olhos está ufo. O Iquim da PTB, que só recebe 1, 2 ou 5, ou 3 ou 5, também está ufo. Gente, tudo isso é explicado. Os Iquins da PTB, a cerimônia de Cofá, ele tem uma origem de Ekiti, tá? E é explicado no Duo de Meija. Ou seja, o nosso Ifá, a nossa forma de professar, de atuar como babalaús, é tão legítima quanto a do nigeriano. E nesse caso não existe melhor nem pior. Existe sim diferenças e formas de empregar Ifá. Costumo eu dizer, senhores, que a gente do afro-cubano tá muito bem amparado na forma de empregar o Ifá para o Ocidente. A nossa linguagem ela é bem contemporânea, tá? O que não deslegitima quem é do Ifá tradicional nigeriano. Bom, Flávio, vai para você. Vamos lá. Tô tremendo de frio, vou te falar. Falei pra você, não fez embora? Por isso que eu tive que abrir o podcast hoje. Vamos lá, gente. O tema é bem interessante porque a gente está falando de legitimidade e identidade. São duas coisas totalmente diferentes e que são muito brigadas dentro dessa questão. Não só a Ifá, mas até na questão cultural afro. Vamos lá, gente. Deixa eu perguntar uma coisa. Não contra, eu tenho vários amigos babalaús nigerianos e eu respeito todos. Eu acho que desde o momento que eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Só que, o que acontece? Ifá tradicional. A maioria das questões do Ifá tradicional que tem acontecido hoje não é o Ifá. Eles trazem Musso, trazem Belrum, trazem agregações de culturas dentro da África, de outras segregações, e não é realmente o Ifá. Trazem também, mas é uma questão que vai trazer uma polêmica. Então, o que é tradicional? Então, a gente tem que entender que, na verdade, se a gente for falar que o Ifá, como muitos falam que o Ifá cubano é um Ifá genérico, é hipocrisia. Porque o Ifá, ele é destino, ele é filosofia. O babalaô, ele tem que estudar, entender através dos Odus Ifá e dar o conselho. E muitas das vezes o próprio afilhado não quer ouvir. É uma coisa que eu tenho brigado muito dentro do meu Ilê, do meu Eber, em relação a isso. Porque chega um afilhado que vem já com mau costume, sabe, Márcio? Aquele mau costume assim, padrinho, não tem um negocinho aqui não para me poder arrumar um emprego? Tem. Vai pra rua, pô, vai levar currículo. Ah, tem um negocinho aqui porque eu não quero perder meu casamento. Ah, tu tá respeitando a sua esposa? Tu tá honrando a sua casa? Então, tem coisas que não é. Ifá vai dizer na tua cara. Orumila vai dizer ali, ó. Ô, meu, você quer o quê? Você tá pagando. Você tá... Diz Ifá e Odimeji. Você vai colher. Você pode até se arrepender dos seus atos, mas vai colher aquilo que plantou. E isso que o Gunadi estava falando sobre relação de local, não vai ser igual, gente. A gente pode trazer a tradição do que é Ifá. O babalaô nigeriano, ele vai trazer as tradições da África, vai trazer o Xixelabá, vai trazer as tradições que eles têm lá. Beleza, Odara, mas não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. E não vai ser aqui igual. Não vai ser aqui igual. Porque, como foi falado, uma planta que é plantada no Brasil, uma planta que é plantada no Brasil, é uma planta que é plantada em outro lugar, é outro ar, é outra atmosfera, é outra brisa, o tempo é diferente,
a situação, o clima é diferente, a planta não vai ser igual, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar. É igual o candomblé. Ah, porque eu fiquei muito revoltado. Ah, sua esposa tá fazendo santo no queto? Tá. Ah, foi uma polêmica, né, Flavinho? Porra. Não, 2 polêmicas. Vamos lá. A primeira foi quando eu levei minha filha para fazer santo no queto. Por que não levou no Oxalá comigo? Eu falei, porque não me interessa, não é o que eu senti no coração, não é o que eu vi ali no jogo, não é o que eu vi. Minha filha vai ter que se iniciar ali. Pronto, acabou. Já teve um grande problema. Aí agora vem um outro problema interno dentro do candomblé. Ai, queto não é nação? Como assim? Nação é só Angola? Sabe, as pessoas, elas julgam porque a dela é melhor e a dos outros é ruim. O Obedi diz que o saber foi repartido, ninguém permanece é Deus. Repartido, né, Flavinho? Porra, não, o que é ruim, sabe o que é muito ruim nisso tudo? É porque a gente está num momento muito intenso de intolerância religiosa. Sim. Aí falta tanta inteligência política no nosso meio que o povo traz intolerância para dentro do meio. Claro, e passa a ser intolerante entre nós mesmos. Sim, ou seja, fazemos o trabalho do crente intolerante. E as redes sociais, Márcio, tá piorando mais, porque o cara chega, olha... as redes sociais deram vozes aos idiotas. Sim. Qualquer homem macaco pode parar na frente de uma câmera e falar um monte de bobagem. Pois é. Então, você baixou a musiquinha do Homem Macaco? Não. Poxa, cara. Então, assim, por exemplo, chegaram pra mim, eu fiz um vídeo no meu TikTok por causa da situação daquele Júnior de Mulambo. Aí eu falei, fiz o meu comentário. Todo mundo marcou ele, tipo assim, vamos criar uma confusão, vamos chamar o Júnior para discutir. O Júnior leu lá, ouviu, viu meu vídeo, parabéns, babá, pelo seu comentário. Achei. Eu acho que se um respeita o outro, foi quando eu comecei no TikTok, comecei a ter seguidores, o Gundadil. Eu comecei a ter seguidores, foi muito louco. Foi muito louco. O que você acha de fulano? O que você acha de Júnior de Mulambo? O que você acha do Babalau tal? O que você acha? Eles querem confusão, Márcio. Eles querem guerra. E é o que você falou uns podcasts atrás, uns episódios atrás, você falou assim, às vezes o nosso conteúdo aqui não tem visualização porque a gente quer ensinar, porque a gente quer mostrar o melhor, quer mostrar a diversidade. Não, mas ninguém quer isso, né, Flávio? Infelizmente. Então, esse é o problema. Não existe tradicional ou diaspórico. Se você for botar como genérico, todos eles são genéricos. Só de lei e fé ainda é mais íntegro se a gente tirar a parte da influência muçulmana e cristã que tem por ali. Isso aí. Então, para mim, se você pegar, Flávio, se você pegar, por exemplo, o Turameji, do tradicional, ali tá repreendendo o Babalaô de cultuar, de fazer parte do culto muçulmano, tá? O Turameji. Quer dizer que algumas pessoas, se tá proibindo, repreendendo, quer dizer que algumas pessoas podem. Sim. São muçulmanas. Ou seja, o próprio Ifá tradicional, ele foi invadido por essa questão de influência de outros povos. Mas é bem lembrado, me lembrou que você falou dos Iquins, né? Iquim de 4 8, 3 horas, 5 horas. Porra, tem um caminho Ifá que fala que os Iquins era o osso da pata do elefante, porra. E aí? Era o osso, né? Ogum da maçã. Os Iquins antigamente era o ossinho lá da pata do elefante. Porra, então vamos deixar de ser hipócrita, né? Porque a hipocrisia é o que destrói o homem. Verdade. Antes da gente perguntar o comentário, a opinião do nosso querido galã, do nosso querido... Fica rindo aqui, ó, ele não tá sabendo que a minha câmera que tá pegando eu, que tá pegando ele, tá fazendo graça. Príncipe de Nova York? Vamos ouvir a música do Homem Macaco. Faz isso não, cara, não faz isso não. Vai tirar monetização, bota isso não. Para com isso, tira isso daí, cara, vai tirar monetização. Deixa a monetização pra lá. Para com isso. Aqui, pariu, vou ter que fazer ebó. Amanhã tu faz ebó. Aí tu quer que eu fique a palavra mais sábia do podcast de hoje. Qualquer homem macaco, isso aí ninguém tá falando com relação à cor de pele não, tá? Qualquer homem macaco hoje pode subir na internet e falar uma porção de gracinha. Independente da brincadeira, olha só, gente, o bom humor e a brincadeira são coisas que são saudáveis, não é? Faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, muito pelo contrário, tá? Tristeza não tem lugar aqui não. Pode deixar que você cair doente, a gente faz a boa em você, Flávio. Fica tranquilo. Jânio, você quer tu falar disso aí, cara? Legitimidade, tradição. Cai pra dentro, negão.
Cara, nessa questão aí, a gente tem até dentro do nosso IFA, temos que fazem iniciação com cabra, outros usam franga e por aí vai. Então, cara, dentro do nigeriano tem a mesma coisa, tem uma família que trabalha de uma... Franga, né? Tem uma família que trabalha de uma forma, outra família trabalha de outra. E a questão tudo é IFA. Se a gente for buscar, tudo é IFA, tudo tem Orula. A questão é que, por muitas das vezes, nós, seres humanos, começamos a procurar coisa dentro da casa dos outros. Por Verdade. exemplo, às vezes o cara foi lá, iniciou, o padrinho fez da forma que a família dele trabalha, mas a família do outro trabalha de outra forma. Aí o cara vai olhar pra você e vai falar, pô, meu IFA tá errado, meu IFA não presta. E isso vai acontecer com toda a família, porque, cara, ninguém trabalha da mesma forma. Não se a tem gente como. for Isso aí buscar. são as ramas, são as famílias, são as cidades. A forma de professar vai ser diferente. Você tem toda a razão, Jefferson. Toda a razão de Claro, verdade. porque cada cabeça pensa de um jeito, tem uma forma diferente de trabalhar. Não, são terras diferentes. Agora, Os recursos são Porque diferentes. não vai romper com a lógica do processo. E Isso aí. buscando o gancho do Flávio, a minha filha, ela também iniciei no candomblé com 3 anos de idade. Foi iniciada no candomblé com 3 meses de vida. Eu iniciei ela dentro do bar. E minha vida tá para isso daí. Né? Com 14 eu me iniciei no candomblé. E por aí fui seguindo até chegar a IFA. Axé. Perfeitamente. Minha filha não é iniciada por orixá ainda não, mas ela fará no candomblé, bem como minha neta. Eu sou vovô garotão. Eu Mas penso sou dessa forma, nós conhecemos o candomblé na vida inteira, funcionou até hoje, porque tem que ser. Claro, você não vem de nenhuma tradição, você, sei lá, não tinha religião, era católico, o que for. Aí você chegou e quer conhecer, é uma opção de escolha O sua. Exim Obidê e o Show. Lucumbi, eles são 2 nichos de orixá, que são muito bons. Sim, É quem se adequa, quem quer. Porque é tudo orixá. Exim Obidê orixá, pelo método empregado do tradicional, o Lucumbi, diaspórico tanto quanto o candomblé, cheio de nuances, que diferem bastante, inclusive, do que o tradicional prega, e vamos que vamos, é tudo orixá, e a gente respeita todo mundo bem. O Sagrado Podcast não tem problema com ninguém. rapidinho. Gente, não esquece de dar aquela moralzinha, apertar o... Ring light, tô achando desculpa. Vou ajeitar. Não esquece de dar aquela moralzinha, ajudar o podcast a se manter aí, dando aquele valeu, tá? Aquele valeuzinho, 2, 5, R$2 já ajuda, gente. Cada um der R$2, a gente já compra uma câmera melhor. Shelly, manda de novo a pergunta que eu cliquei aqui, já apareceu na tela, senão não vou achar a tua pergunta depois. Vai lá. Olha, eu vou te falar, minha dicção não tá boa não, tô com tanto frio que tá sendo até igual a voz de Tá Cebolinha, tremendo. cara. Bom, tá bastante frio. Bom, gente, vamos lá. Previsões de IFA para Rio de Janeiro. Bem, precisa do Flávio voltar. Só um minutinho, gente. Vai ajustar a luz aqui. Ah, ajustou. E até mais bonito. Aí. Por isso que a gente precisa do valeu. Agora tá com mais luz. Entendeu? Valeu? Por quê? Então vamos lá, gente. Previsões de IFA para Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil. Taca a vinheta, Flavinho. Previsões de IFA para a semana. Gente, aqui em Pedra tá frio pra caramba. O Alungo e eu, Iretebatrupum e eu, a gente tá passando mal de frio. Até a dicção não tá funcionando muito bem. Os caras não têm sangue no corpo. Não. É que a gente não é de Tirei o Xangô. casaco, pô. Eu tava sou falando- friento. Levei esse cara pra São Paulo, pra fazer a iniciação lá em São Paulo. Pô, lá onde meu afilhado lá é Santo André, fria a beça, né? Perto da represa lá e tal. Esse cara aqui foi três coisas de Cebion, foi lá todo Fiquei encolhido. doente no primeiro dia. Que isso, gente. Pois é. Sério? Bom, vamos lá. O Odu, da previsão de hoje, Odu, Oditocolá, Odiogundá, Odiomulu, primeiro quem fala. Ah, sou eu, né? Sim. Agora sou Joe. Ô, Diomolu, gente, ó. Como uma previsão de Ifá para você que tá sempre seguindo a gente, acompanhando a gente,
Eu vou falar 3 coisinhas básicas e rápidas, até para poder a gente passar para o Janderson, né? Que hoje é a vez dele. Ele só faz o prelúdio. Então vamos lá. Prestem atenção vocês. O Diomolu fala da gravação. Cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês dizem. Cuidado com aonde vocês abrem a bendição da boca de vocês. Porque o bagulho pode ficar doido, depois vai dar merda. Primeiro. Segundo, organizem a casa de vocês. Porque o Diomolu diz que vocês perdem o respeito do filho de vocês porque vocês, casal, não estão se comportando bem diante dos seus filhos. Vocês podem ter a treta de vocês dentro, vai pro quarto, vai pra rua, vai na pracinha, desenrola, um mata o outro, enfia a faca nas costas do outro, depois volta para casa feliz e contente e impõe o respeito aos seus filhos para que vocês não percam o controle e logo depois não tenham como recuperar o respeito dos seus filhos. E terceiro, o Diomolu fala, cuidado com onde você mete a mão, porque tem um caminho, o Diomolu, que fala que a mãe de Diomolu, ela pegou o tambor no qual ele tocava para os eguns e ela ali chamou um espírito que matou ela, porque diz que o ebó chegou tarde no céu, não chegou a tempo. E com isso a mãe desse rapaz, ela faleceu, ele foi morta. Então cuidado, se você tem problema de saúde, corre. Se você está com algum problema de saúde, mas o médico falou, vai em outro médico. Não perca tempo, é uma semana de muitas cirurgias. Vai ter muito. Já é engarrafado aquele negócio lá do X-Reg, né? Já é engarrafado. Então corra atrás, porque muita gente pode morrer essa semana por não conseguir fazer cirurgia a tempo ou ter sequelas. Uruboia. Oru. Seguindo a sequência de Uitá, Janderson. Eu? Cara, essa parte aí, onde pôr a mão onde alcança, eu entendo aí que o Diomolu tá dizendo para tomar cuidado com pegar dinheiro emprestado, arrumar contas que não consiga cumprir, né, esses tipos de coisas assim, para que você não tenha tantas consequências assim, né? O Diomolu fala muito bem aí, como o Flávio falou, da cirurgia e tudo mais, mas fala principalmente do respeito ao qual nós devemos ter, principalmente com seus sacerdotes, principalmente com sua mãe, com seu pai, né? E cuidar de fato e verdade da saúde, cara, que é uma coisa que o Diomolu bate muito na tecla. Né? Se a pessoa aí, ela pode morrer simplesmente por ser desleixada com a saúde, né? Falta de cuidados, né? E demais. Assim. Bom, bem falado, gente. Vamos lá. Onde tocou lá o Diomolu é um Odifá bem complicadinho, né? Se a gente trouxer para dentro de uma perspectiva macro, no caso, olhando para o país inteiro, é um Odu onde está falando que pode se ter diversas revelações, diversos problemas por conta de conversas, grampos, telefones. O Diomolu, não obstante, tem o caminho que nasce aí a gravação da voz nos porrões lá que colocaram e conseguiu então captar a voz daquelas pessoas que estavam fazendo uma espécie de trama. Tá falando aí que a gente pode ter uma semana que vai ter bastante surpresa com relação a questões políticas. Aí talvez tenha uma mexida nesse caso Marielle, coisas relacionadas ao Rio Grande do Sul que ainda está em alta. Essa questão de justiça que está indo para cima aí de Jair Messias Bolsonaro, que ainda não teve nenhuma espécie de prisão decretada nem nada, mas a investigação em si acabou por não parar, não ser deturpada, da mesma forma que está falando para a gente dentro de um âmbito geral, da nossa microvida, do nosso microespaço, para que nós tenhamos muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as quais nós escrevemos, e está falando também que é um Odifá onde a pessoa pode fazer uma espécie de pirataria ou espionagem. Então, são esse tipo de aparelhos que se colocam para poder capturar aí senha de telefone,
Tem que se ter muito cuidado com aumento e excesso de estelionato, com pessoas roubando senha, com coisas do gênero. Essa semana há de se ter um cuidado extremamente maior. Pessoas que fazem com aquela espécie de grampo, que é pegar o WhatsApp do marido, pegar o WhatsApp da esposa para poder ver coisas relacionadas à questão de traição, também vai estar bastante alta essa semana. É legal que as pessoas tomem conta desse tipo de situação para que não caia em qualquer espécie de doença. A doença, ela pode se instalar na cabeça e isso, obviamente, pode vir a atrapalhar o relacionamento das pessoas dentro da sua própria casa. O Diomulu está falando aí que se a pessoa parar no hospital, muito provavelmente ela não se levanta. Então está falando como ele te bateu com Ockham, né? O primeiro, Paulo disse até muito bem, é necessário que as pessoas tenham uma observância muito maior e mais significativa com relação a questões da sua saúde, ainda porque se bater no hospital dificilmente volta, estava falando essa semana, como fala da cirurgia, fala de outras patologias que podem ocorrer de acordo com o que está falando o Dibatrupo, tá? Não é um Odifag, é o Diomulu, perdão, porque ele falando que não fez ebol hoje. Não, é que ele é Tebatrupo, então acabou ficando na mente. De toda forma tem que ter cuidado. Tá falando aí que as pessoas têm que ter a vida sexual bem arreglada. Tem um Odifá que diz que é bom que as pessoas encontrem relacionamento, sejam casadas para que se livrem de uma ou outra coisa. Existe um caminho, tá, de Odiogundá, de Odiomulu, que fala justamente de um rei. E esse rei, ele queria experimentar todas as mulheres mais belas e mais jovens do seu reino, para saber qual seria aquela que ele iria casar. Bom, não obstante, ele foi consultar o Orumilá, e o Orumilá falou que ele deveria fazer ebó, para que tivesse sucesso num relacionamento firme, tranquilo. E ele se negou, ele era o rei todo-poderoso. E ele encontrou a menina mais bela e mais bonita do reino. Só que essa menina mais bela e mais bonita do reino, ela se dedicava muito à própria família. E ela não ia largar seu pai, sua mãe, seus parentes de forma alguma. E o rei, ele ficou tão possesso, que ele queria declarar guerra para poder tomar essa menina para si. Tá? Que apesar de ter dado confiança para ele, não ia sair de casa de forma alguma. A tal ponto que ele ficou tão louco que o próprio povo pegou, o povo dele, do rei, pegou a mulher que ele amava e na frente dele foi lá e a sacrificou. Ele se penalizou eternamente, porque ele preferia ter morrido junto com a mulher, não teve coragem de se matar e procurou Orumilá para que Orumilá acabasse com a barreira que existe entre o Orum e aí. E Orumilá foi lá, marcou o ebó e falou para ele que aquela mulher já esperava ele no céu sem ressentimento algum. Ou seja, está falando de riscos que as pessoas podem ter por ter uma vida promíscua, pregressa, em virtude de querer ter diversos parceiros, múltiplos parceiros, e deixar as pessoas, evidentemente, que seriam parceiras leais, os amores verdadeiros ou paixões verdadeiras passar. E a própria espiritualidade, por conta de não consultar Ifá, por conta de não consultar o Busa, não ouvir uma entidade que seja de Umbanda, o que quer que seja, pode fazer com que essa pessoa morra. Mas não no sentido literal, no sentido figurado. A morte aí representa também o fim de um ciclo, que esse ciclo ele possa ser evidentemente cortado. Tem um outro caminho que é bem interessante também de Odiomulu, que fala dos sábios e dos fortes. Bom, em determinado momento... Acabou? Não, então continue. Depois eu falo. Não acabou o Odu ainda, deixa ele. Programa caminho. Janderson falar. Não, mas ela ele tá espera, falando. ela espera. Tá falando. Espera, menina. Quero agradecer aí ao nosso primeiro membro colaborador, Dona Márcia Regina. Axé, muito obrigado, gratidão, tá? Por ser uma membra colaboradora. Depois eu vou ver aqui qual foi a senhora assinou aqui, mas muito obrigado, gratidão. Deixa eu tirar a cara do Gundadia, que a senhora já vê a cara dele muitas vezes. Deixa eu botar a minha aqui na tela. Deixa eu acabar de falar. Gratidão, tá? Não, mas ela merece. Nossa primeira membra colaboradora e o Sagrado Podcast agradece muito, tá bom? Fala aí, Léo. Bom, vamos lá. E aí fala dos sábios e dos fortes. O Batalá criou o homem e a mulher, segundo o de Tocofeno, o Diomulu.
E ao criar o homem e a mulher, eles começaram a copular e tiveram 24 filhos. 12 desses filhos eram mais fortes, 12 tinham menos... eram mais prejudicados com relação à saúde. O Batalá chegou para fazer uma consagração desses 24 filhos. E quando o Batalá chegou para fazer a consagração desses 24 filhos, perguntou para a mulher do homem, no caso, né, porque não tem nome no caminho, quantos filhos ela tinha. Ela, com pena dos mais fraquinhos, falou que tinha apenas 12. E no dia de chegar e levá-los ao rio e fazer essa consagração, ela fez os 12 filhos que eram mais fracos, enquanto os 12 filhos mais fortes trabalhavam na lavoura com o pai. Esses 12 filhos mais fracos ficaram extremamente inteligentes. E os 12 filhos mais fortes permaneceram fortes. E foi a partir daí, os 12 filhos que ficaram sábios e inteligentes começaram a controlar os seus irmãos mais velhos. E desde esse momento, os mais sábios são aqueles que controlam toda a humanidade. Enquanto nós que somos mais fortes, trabalhamos na lavoura, na manufatura e tudo mais, os sábios estão lá, sentados na sua cadeira, de forma executiva, controlando o mundo. Esse Odifá, ele fala, gente, o quão vale a pena a pessoa, por vezes, estudar, né? Ele fala que, às vezes, acometido por uma vaidade, a pessoa quer fazer uma musculação, a pessoa quer namorar, quer fazer esporte, em determinado momento da vida, chega um momento ao qual a pessoa acaba pagando um preço alto. Quer falar, Henrique Patrão? Não. Acaba pagando um preço alto. Então esse Odifá está dizendo o quê? Odi Tocolá, Odi Omulu, está dizendo que a gente precisa, essa semana, já tomar decisões na vida ao qual vão nos levar no caminho de nos tornar sábios, a fim de que a gente não sofra ao longo da vida, para que a gente não tenha subemprego, para que a gente não seja comandado por quem tem até menos capacidade que nós, tá? Eu ia falar do Aú Abiti, mas já me estendi bastante no tempo, a menina pode ficar brava aí. Bom, Não, mas, então, Que menina. peraí, rapidinho, Márcio, só, até a gente ia perguntar se a gente podia mudar um pouquinho o padrão, já que ele é babalaô de Facubano, já tá desde o início falando, porque tem perguntas sobre o tema principal. E depois, antes de a gente entrar na vida desse príncipe de Nova York, a gente responder. Mas agora vai lá, Marcelo. Rebenta. Vou lá. O Diogundá tá muito frio. está colocando para todos nós um cuidado e uma atenção especial ao momento que o país está vivendo. O Diogundá fala de um processo de crise econômica, de crise de falta de comida, de crise de desabastecimento e também de desespero muito grande, onde as pessoas podem elas mesmas querer buscar soluções sem acreditar no Estado aí como ente eficaz para a resolução desses problemas. Então é muito provável, como já foi pontuado anteriormente pelos meus amores, que haja aí um processo de surgimento de alguns tipos de escândalos, algumas coisas que venham aí a surgir na imprensa para abalar a credibilidade de um ou outro segmento político da nação, e com isso as próprias instituições ficarem enfraquecidas, e é também uma tendência natural ao aumento aí do caos, né, da saúde provocado por toda essa questão climática, mas também pelos problemas secundários que ela está trazendo. O Diogundá, né, tem um caminho que fala do filho de Xangô, Aú Abiti, que não buscou a aprovação de seu pai para se consagrar em Fá. Eu acho muito importante pontuar esse aspecto desse Odu, porque nós somos, antes de tudo, um segmento religioso. Então, falar da política é essencial, mas pontuar o religioso é fundamental. É importante que a gente esteja sempre voltado para o nosso orixá, para a nossa divindade maior, para o santo que nos norteia, para o orixá que zela por nós, que zela pelo nosso ori. Porque às vezes
a gente tem a sensação de que estamos fazendo tudo, menos religião. Isso é muito ruim no momento em que a dimensão religiosa é a dimensão da fé que nos move. Então a gente precisa estar sempre resgatando esse elemento, sempre trazendo para perto esse aspecto. E é bom que haja esse caminho em Odiogundá, para que a gente tenha atenção a ele e tenha o cuidado de sempre contar com a aprovação do nosso orixá. Porque quantas vezes a gente toma determinadas decisões, faz determinadas escolhas e depois dá com os burros na água, ficamos reclamando de que não obtivemos êxito naquilo que decidimos. E aí quando vamos buscar uma informação mais qualificada do porquê que a nossa vida empacou, porque a nossa vida está ruim, a gente descobre que está com problema com o nosso orixá. Verdade. Então é importante o que o Odiogundá coloca nesse aspecto, e é importante que a gente sempre esteja se voltando para o nosso orixá. Burubói Boxixi, quero agradecer também ao mais novo colaborador, né? É o Walter Kiffman. Yes! Walter Kiffman, obrigado por também ser um membro colaborador. Gratidão, Sagrado Podcast, ó. Obrigado, Dona Doutora Xi. Coração, bendição. Obrigado, Walter muito Eteiro. feliz. E vocês podem ter certeza que o Sagrado Podcast vai estar sempre buscando sempre um bom material e verdades. Aqui não tem cunho de nenhum lado de religião, porque tem que ser assim assado. A gente vai falar a verdade, a gente respeita todos e vamos trazer sempre um bom material. Lembrando que somos babalaôs, né? A gente tem a nossa convicção, a nossa fé. E o saber está repartido. Vamos falar o que sabemos, óbvio. Posso fazer pergunta antes da gente ir pro Filosofia em Gotas? Não faça, lógico. Tá, Roberto Awane Awoku, ele faz uma pergunta assim, dentro do assunto em pauta, o candomblé dentro do Brasil é genérico ou tem a sua própria formação? Ou seja, poderíamos dizer que o candomblé é nosso ou não é nosso? O candomblé, falo eu? O candomblé é nosso. O orixá é nosso, meu amigão, meu aburi, parece que você é o também, né? Meus respeitos, viu, Modupé e Burubói Boxixi. O candomblé é nosso, o orixá é nosso, como é do mundo. Se a gente pegar a nossa cosmogonia e ver, por exemplo, como no candomblé, algum descendo com suas vísceras, como uma corrente, ou como em Fá, algum chegando primeiro, Oloco ou Batalá, que come água chegando depois, e posteriormente Orumilá, colonizando o nosso planeta, e observar que esses três deuses fizeram filhos entre si, aliás, fizeram filhos entre si não, seus filhos que trouxeram aí cada um, 200 homens, 200 mulheres, deixando claro que isso para o africano está falando de uma quantidade que não tem limite, quase infinito, tá? 200 ou 201, 400, 401 está falando de uma quantidade infinita, é apenas figurativo. Trouxeram um povo grande que se reproduziram entre si. Todas as pessoas que estão no nosso planeta, indiscriminadamente, qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, tem orixá, primeiro de tudo. Segundo, aqui no Brasil, bem como em Cuba e outros países da América do Sul, Central e do Norte, chegaram o orixá. E o orixá se disseminou. E o orixá, ele chegou lá e fincou sua raiz. Então é dessa forma que o candomblé, ele é sim uma religião própria, fundamentalizada no Brasil, porém de origem africana. Criou-se, como a gente está falando da terra, criou-se outros moldes. E através de uma questão de sobrevivência, cada barracão de santo se tornou uma pequena África, né? Diferente do culto Sim-Obilhê-Orixá, por exemplo, onde cada orixá é uma religião. No Sim-Obilhê-Orixá, cada orixá é uma religião. Já no Lucumi e no candomblé, se fizeram pequenas Áfricas. Os sacerdotes aglutinaram ao seu próprio sacerdócio todos os cultos daqueles principais orixás que chegaram ao Brasil. Se não fosse dessa forma, como você também conhece, meu amigo, tenho certeza que você mais perguntou para fomentar, porque é babalaô tanto quanto nós, mas por uma questão de sobrevivência de culto.
Essa é a realidade, né? Se não fosse assim, talvez o orixá não tivesse vingado e a gente não tivesse nas condições que estamos atualmente. Correto, senhores? Burou. A segunda pergunta, falar sobre isso? Falar? Segunda pergunta é da Shelly Cristina, onde ela fala assim, hoje, podem falar sobre o Búzio ser filho do Opelei-Fá? Bom, vamos lá, Shelly, vamos lá. Isso aí tá Iretekutã, que os Odus apadrinharam os Odus de Meri de Logum, tá? Se iniciou de Ifá. A gente precisa entender que a África ela não é só um pedacinho pequeno, um estadozinho da Nigéria. Ela tem Nigéria, tem outros locais, como tem Benin, enfim. O povo Yorubá está um pouco mais espalhado do que só pela Nigéria, tá? E há de se entender também que são dois oráculos que não são tão antigos assim. Nem o Búzio, nem o Opelei-Fá. Vai ter gente que vai estar mordendo parede agora, que diz que esses oráculos são milenários. Gente, não é. E não tem nada que refute a ciência. Ponto final. É só ler o trabalho dos antropólogos. Acabou. Tá? Não é. Então, o que acontece? Tem muita coisa aí, Fá, que é mítico. E pode estar retratando, por exemplo, um momento como vivemos aqui no Brasil. Onde Bamboche ou Bitcoin, junto com a Chicá, ensinaram às senhoras daqui o método de manipulação do Meri de Logum. Isso também é histórico. Passaram. Então, muito possivelmente, como compartilham aí os 16 Odus abaixo, tanto Ifá quanto o jogo de Búzio, apesar do jogo de Búzio, tá? Ter 16 Odus principais, diferente de Ifá, que são 256, a gente pode ver métodos desenvolvidos, por exemplo, como em Cuba, que tem os tontis, que são casar a primeira mão com a segunda mão, casais caídos. Aí nasceu, por exemplo, o Ditonti Ogundá, né? Essa é a realidade. Só que isso daí não é de origem africana 100% não, tá? Mais uma vez, para quem queira morder as paredes, inclusive os cubanos convictos, é só ler porque está na antropologia e não é o Leonardo Ogundadi que está falando. Se tiver aborrecido o que eu estou falando, pode me ligar que eu passo o livro, aí vocês podem ler, não tem problema algum. É só a gente ter o trabalho de estudar, tá? Então, dessa forma, muito possivelmente, os Odus de fato apadrinharam os Odus de Búzio. Se a gente for ver por essa perspectiva, uma mítica de uma parábola, enfim, contos míticos, ou mesmo está retratando momentos que a gente viveu dentro da diáspora, porque a gente vê, acho que o Búzio é do século XV, cara, 1400 e alguma coisa, que chegou ali na África como moeda, essas coisas tudo. Tinha um jogo de azar, inclusive, cara, na Ásia, na com Bíblia, 16 cauris. E a Bíblia, ela, não mudando muito, mas pronto, chegou o pastor. Glória. Não, mas a Bíblia fala que Abraão, que é um dos mais antigos, ele jogava um oráculo, Orim-Tumim. Parece a razão de Ibo, Orim-Tumim. Orim-Tumim, que eram duas pedras especiais lá, com uma formação que ele consultava, ele falava com Deus, era a única forma que eles tinham como falar. Isso, que bom. A única forma que eles tinham como falar com Deus naquela época era através do oráculo, aonde mostra que falar com a espiritualidade, com as divindades, sempre foi oracular. É Deus falando. Ó, glória, aleluia. Bom, gente, a dicção não tá muito boa. Eu tô batendo um pouquinho de queixo, fora o poltergeist. Tem um poltergeist aqui fazendo barulho em cima do teto. Esse pode ser um gato, mas se for gato, eu acho que é uma onça, né? Um tigre, alguma coisa. Eu tô batendo um pouquinho de queixo, talvez a dicção não esteja tão boa quanto já esteve, quanto antes, tá? Bom, vamos passar agora então, amigo Abure, meu irmão, Aracurim e Ifá. Espero ter respondido você, tá bom? Vamos passar ao próximo bloco, que é o nosso quadro Filosofia em Gotas. Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. Olha, gente, o Jânio está querendo botar o casaco, mas como ele tá muito bonito hoje, olha só que negão bonito, cara. Negão é boa pinta mesmo. Deixa eu ajeitar aqui essa camisa aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Quem engabutou, que eu tô ajeitando aqui pra ele ficar mais bonito ainda. Ele tá com tanto frio, ele não quer estragar o look dele, não quer botar o casaco. Eu tô quase botando um cobertor por cima. Aqui em pé a temperatura caiu. Bem, gente, a gente vai passar agora pro quadro Filosofia em Gotas, tá? Que fala assim, ó. Aquele que luta a guerra alheia acaba perdendo a sua própria paz. Quem vai?
Eu. Enquanto isso, eu vou ali no banheiro. Meu casaco, meu casaco. Então vamos lá. Aquele que luta a guerra alheia, né, perde a própria paz. Já está dizendo. O que acontece? A gente utiliza a filosofia em gotas baseada no Odu da semana, que é como um reforço daquilo que a gente já está falando, né? Para você que está assistindo a gente, que está acompanhando a gente. E é muito importante, por isso que mesmo no episódio passado, que foi um especial, a gente não deixou de dar o Odu semanal, porque a gente já tem pessoas que acompanham a gente, que busca, né, e bate certinho, gente, é muito louco. Então vamos lá. O que essa filosofia está querendo trazer para você que está assistindo a gente? Não se meta no que não é seu. Não entra em guerra alheia. Tu vai se meter, cabrito que rompe tambor com o próprio couro paga, Márcio. Isso é bonito, né, cara? Não é? Tenho vontade de fazer disso um outdoor espalhar no gênero todinho. Cabrito que rompe tambor com o próprio couro paga. Perdão. Obrigado. Voltou minha voz agora? Aí, ó. Então vamos lá, vou repetir tudinho. Vamos lá, gente. A filosofia em gotas diz: aquele que luta a guerra alheia perde a paz. Está dizendo o seguinte: cabrito que rompe tambor com o próprio couro paga. Não se meta no que não é seu. Não entre em guerra de problema dos outros. Cada um é responsável pelos seus atos. A filosofia em gotas, ela é baseada na letra que sai para a semana. Então é mais um reforço para você entender que não tem que se meter no bagulho dos outros. Vai dar ruim, irmão. Como diz aqui, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda. Então, não entra nessa. Faz o seguinte, finge que não vê. É igual bagulho de comunidade. Não vi, não ouvi, não sei. É assim que você tem que fazer. Segue o seu caminho. Lute as suas guerras. Não entre em guerra alheia. Porque essa semana vai ser uma semana que você pode perder. Quem vai? Ele tem batru, pô. Sigamos. Vai, gatinho de Satanás. Bem, cara, eu acho isso muito engraçado porque, né? Às vezes a pessoa tá lá na casa dela, na paz, e a pessoa ela ganha um hábito, tá se envolvendo tanto em problemas dos outros, que acaba tomando um ranço, raiva de diversas pessoas e arrumando diversos inimigos que às vezes nem são dela, né? E com isso acaba não tendo uma vida de paz, tem uma vida de intranquilidade com diversos inimigos e diversos problemas. Às vezes é só ficar dentro de casa quietinho, né? Se envolve tanto em problemas alheios que quando vai ver no final nem vale a pena para si próprio. Verdade. E depois aquela pessoa que foi te levar aquele problema fica bem resolvido e no final você fica ali mal com todo mundo, cheio de problema com todo mundo, arrumou problema com todo mundo e brigando uma batalha que nem é sua. Então o ser humano ele precisa entender que lutar as próprias batalhas é o essencial. As batalhas dos outros deixam que os outros lutem por si próprio. Isso, verdade. Rapidinho. Walter Kiffman falou que o livro que você está comentando é Orun-Aye, de José Beniste. Pode ter no Orum aí também, mas eu tô falando de são livros em inglês, de Basco, tem outros autores também. Ok. Mas Walter, um abraço, viu, meu amigo? E vai agora você. Finalizou? É tu. Bom, gente, aquele que luta a guerra alheia acaba perdendo a sua paz. Nem tudo nos dignifica a lutar. Bom, diz Ifá e Odus, por exemplo, como Ofum, Volocana, e do covarde não há nada escrito. Mas também está falando Ifá que não adianta a gente ser burro, ser simplesmente idealista, dar murro em ponta de faca, dar o próprio sangue, a própria vida, o próprio tempo, para quem não está nem aí com nada, A verdade é essa. Então está falando para que o ser humano procure, como está em Ossaloni, olhar um pouco mais para dentro da própria casa. Resolver, eventualmente, os próprios problemas, ao invés de estar se lançando e adentrar
dentro de uma seara a qual não lhe pertence. A gente vem passando alguns problemas, por exemplo, com relação a questões religiosas, principalmente falando no tópico chamado Egum, e nós entramos, de certa forma, num combate, num embate, em um problema. E assim nós caminhamos, tá? Só que isso nos tocou diretamente por conta de práticas. Obviamente, nenhum de nós aqui, em momento e tempo algum, assenta Exu e Pombagira de Umbanda, de Candomblé, do que quer que seja, tá? A gente não assenta Exu e Pombagira, pelo contrário, nosso ofício é de ser babalaú. Porém, não deixamos de prestar nosso culto. E não estamos criticando aqueles babalaús que o fazem, tá? Eu, particularmente, acho indevido, mas também não sou o dono da razão. Então procuro não me meter nessa seara, sabe por quê? Porque aí sim, essa guerra não é minha. Cada um de nós vai ter que prestar conta com Allah, filho do mar, pelos atos que nós fazemos aqui na Terra. E quando nós tomamos a consciência que quando a gente toma conta da nossa própria casa, está fazendo o que a gente tem que fazer para nós mesmos, deixando a vida dos outros quietinha de lado, cada um que viva o seu sossegado, a gente consegue estar muito mais em paz e ser muito mais feliz, ao invés de estar deflagrando falácias, ao invés de estar deflagrando pontos de vista errôneos, ao invés de estar deflagrando agressões infundadas contra homens, contra meninos, mulheres, velhos, o que quer que seja. É só fazer o nosso dever de casa direitinho que tá tudo certinho, viu? Para vocês, atenção. Bom, sobre isso eu só quero dizer duas coisas. Primeiro, eu tô ficando velho. Ontem eu fiz 53 anos. E como todo bom velho, eu quero é paz. Quero paz e sossego. Agora, todo velho é ranheta. Também não gosto que pise no meu pé. Então a grande questão é essa. Me deixa quieto no meu canto, não me perturba, eu não vou encher a paciência de ninguém. Agora, se vier de graça pro meu lado, vai tomar. Que eu ainda não morri. Para mim, a lógica desse ditado aí, como é que chama? Aquele que luta a guerra alheia. Para mim tá por aí. Não compro briga de ninguém, não tenho procuração de ninguém, não sou advogado de ninguém, também não quero que ninguém compre guerra minha. Falo sempre por mim, não represento ninguém, não sou representado por ninguém. Mas deixo claros sempre os meus pontos de vista. Ou seja, eu sou o que sou, eu não escamoteio o que eu sou. Né? Quem me conhece sabe que eu não uso máscara e nem interpreto personagem. Mas é isso que você está falando, Márcio, é bem interessante, porque, assim, toda religião, você tem um líder, e quando tem um líder, tem seguidores. Por mais que você tá lá para buscar seu destino, sua vida, as pessoas têm uma fé em cima daquela pessoa que ele confia. Sim, que é um grande erro. Mas não se tornarem... Porque quando você vai em busca da religiosidade e transforma essa dimensão de fé na fé em um personagem, fundamentalismo. Você está criando uma lógica de seita. Boruboia. Errado. Isso aí. Porque aquele personagem é humano, ele é falho. Então, no momento que você perceber uma falha nele, meu Deus, mas essa pessoa eu endeusei, eu coloquei ele lá no mais alto patamar. Aí cai e vai por terra. A tua fé vai embora, porque a tua fé não era baseada em nada. Sim. Porque o ser humano não é nada. E faz já diverte, né? Entendeu? Um árabe não adora outro árabe. Pois é. Por que o cristianismo se mantém? Verdade. Porque o cristianismo se mantém porque Jesus saiu da figura humana se tornar divina. Não foi o contrário. Configuraram isso, né, na verdade. Por isso que ele se mantém até uns 2000 e tantos anos depois. E não teve tempo de fazer caquinha. Morreu muito cedo. Bom, gente, a gente acabou aí o nosso quadro Filosofia em Gotas, com a participação do nosso queridíssimo, amado Príncipe de Nova York, Janderson Irete Batrupo, e vamos agora para o assunto mais esperado. A entrevista de Janderson Irete Batrupo. Mas antes disso, hoje o comercial está diferente. Hoje não tem, né? O layout está diferente. A gente vai repetir a abertura aí. E já na próxima a gente está colocando os comerciaizinhos da forma que tem que ser. Solta a abertura de novo então, Flavinho.